Se você está passando por um momento de muito sofrimento, assista esse vídeo para entender o que você deve fazer e como transformar esse sofrimento em uma bênção, em um fruto positivo logo ali na frente. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Natália Vieira, sou pós-graduanda em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness e criei esse canal para te ajudar a curar o seu emocional e também na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Bom, eu quero compartilhar com vocês essa reflexão que eu fiz sobre o sofrimento. Como que a gente deve lidar com os momentos em que a vida nos surpreende com algo que a gente não gostaria de passar, mas que são super importantes para a nossa jornada de crescimento aqui na Terra? Eu dividi as etapas do sofrimento em basicamente 3 etapas. É muito comum a gente ouvir quando estamos sofrendo que estamos passando por um período de tempestade. E foi daí que veio essas 3 etapas que eu vou apresentar para vocês, que vão ajudar a vocês entenderem em qual etapa vocês estão desse sofrimento e como vocês devem lidar em cada uma dessas etapas, para que o sofrimento não seja em vão, mas para que ele traga um fruto positivo, algo que você aprendeu com aquela situação. Porque esse é o objetivo de todos os sofrimentos que a gente passa. E é por isso que a gente precisa estar sempre atentos e observando as situações das nossas vidas. Vamos entender então a primeira etapa de todo o sofrimento? A primeira etapa é basicamente a tempestade. Então, a gente está naquele momento em que tudo está desmoronando, que a gente não consegue nem mesmo agir porque as coisas ainda estão caindo. Seria aquele momento de dor extrema. Sabe quando algo nos atravessa, um sofrimento chega de repente e você simplesmente desaba? Não tem como conter a tristeza, aquilo basicamente começa a fazer parte de nós, uma dor imensa. E esse processo ele precisa ser vivido e vivenciado. Então, não brigue com a sua dor, sinta, reconheça, acolha essa dor e espere que não há tempestade que dure para sempre. Busque nesse momento coisas que te façam ter esperança, talvez alguma pregação, ouvir alguma música que te traga esperança, que te traga fé de que as coisas vão passar. Tem muitas histórias lindas na Bíblia de superação, de muitas pessoas que passaram por um sofrimento, mas que logo ali na frente se revelou uma bênção, que eles precisavam ter passado por aquele processo para conseguir alcançar aquela bênção. Então, escutem histórias que te tragam esperança, que te tragam fé de que aquilo é um processo que não irá durar para sempre e que você tem sim a força necessária para passar por esse processo, mas que logo ali na frente você vai entender o porquê está passando por tudo isso. E é por isso que é muito importante nesse momento de dor não buscar fugir da dor, buscar algum prazer imediato, se afundar em vícios como comida em excesso, como se distrair com televisão, celular. Não busque isso, porque isso não vai te ajudar. Você vai fugir da dor, mas logo ela vai te encontrar. Então, supere essa dor, sinta e espere, deixe ela passar, mas também não se agarre à dor. Sinta, acolha e deixe ela passar. Depois que a gente passou daquele estado de extrema dor, de só ficar chorando, de ter muitos sentimentos negativos e de se sentir vítima até daquela situação, vai vir a segunda fase de todo sofrimento, que é quando a gente começa a conseguir observar todo o desastre que aquela tempestade causou e até mesmo mostrou para nós. Porque sabe aquela tempestade forte que derruba o que estava escondido? Talvez a gente tinha um quartinho da bagunça ali, a tempestade veio, arrancou o telhado, trouxe aquilo à mostra. Então, a segunda etapa é de verificar o que o sofrimento está nos mostrando, de verificar a bagunça que aquele sofrimento trouxe à tona e de entender o que aquele sofrimento queria me mostrar, o que eu precisava aprender com aquela situação e o que essa situação me permite melhorar enquanto pessoa, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais madura, que está mais preparada e pronta para a vida.
Então, essa segunda fase é de olhar os caquinhos, de olhar o que ficou danificado, olhar se foi algum trauma que nos colocou naquela situação, ou se não, se é apenas uma situação que chegou até nós, mas que ela pode nos mostrar algo que a gente pode amadurecer, melhorar enquanto pessoa, mas para isso a gente precisa estar atento e disposto a olhar, não se culpar por nada, mas apenas aprender com aquela situação e agir de uma nova forma. É aqui que a gente tem aquele processo de renovar a nossa mente. E aí sim, a gente vai estando cada vez mais preparados para ir para a terceira etapa. E chegamos, enfim, na terceira etapa de todo o processo de sofrimento, que é o de reconstruir. Então, a gente já passou pela dor extrema, a gente viu e identificou o que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia aprender e o que aquela situação trouxe de aprendizado para nós. E aí sim, a gente vai para a terceira etapa, que é de reconstrução. Então, se eu verifiquei que ainda tinha algum trauma, algo que eu precisava curar, que foi exposto naquela situação, eu preciso agora reconstruir, olhar para isso, curar essa situação. Eu vou trazer um exemplo aqui, que é, por exemplo, de um relacionamento. Há muitas histórias de relacionamentos onde muitas vezes, né, ou a mulher ou o homem acabou sofrendo muito na mão da outra pessoa, que não foi tão bacana, que não a tratou bem ou o tratou bem, que foi ali um pouco narcisista, egoísta e que causou muitos traumas naquela pessoa. Só que esse sofrimento, ele pode trazer sim um aprendizado, que é justamente de por que eu me permito passar por essas situações? Por que eu me permitir estar nessa situação? Será que tem alguma insegurança, alguma carência, algo dentro de mim que permite que eu passe por um sofrimento e veja essa situação de sofrimento como algo melhor, por exemplo, do que estar sozinho, porque a minha carência é muito grande, porque eu tenho falta de autoestima, porque eu ainda não me sinto muito seguro? Então, é preciso olhar, porque até nos momentos em que algo nos fez mal, que alguém nos magoou, aquilo pode sim trazer um aprendizado para nós. E não é para nós nos culparmos por nada, é apenas para a gente utilizar aquela situação para aprender e não passar por aquilo novamente. Então, nesse momento, a gente vai olhar para tudo que aconteceu, buscar identificar o que está nas nossas mãos melhorar, não apontar para o erro dos outros, porque em uma situação sempre tem ou duas pessoas erradas ou duas pessoas com pontos de vista diferentes, mas olhar para o outro e culpar o outro não vai ajudar em nada. Aquela situação, aquele sofrimento, ele só vale a pena e só traz um bom fruto quando a gente olha para nós, quando a gente olha o que a gente podia melhorar, o que aquilo pode nos mostrar e como que a gente pode se comportar de uma maneira mais madura, mais consciente, mais apto a não passar e não aceitar mais passar por aquelas situações, como no caso do exemplo que eu contei. Então, olhe sempre para você. O que você aprendeu com aquela situação? Como você pode se comportar diferente em uma próxima vez? E aí sim, esse sofrimento vai ter trazido um bom fruto, porque você aqui na frente já vai estar mais pronto, mais apto para não repetir mais talvez aquele erro, algo que você fez por não ter consciência ainda. A gente não erra por querer, a gente erra muitas vezes por nem saber que está errando, achando que está agindo da melhor maneira. Mas a gente tem que estar sempre dispostos a olhar, observar, aprender, reconstruir, se acolher, não se culpar e estar cada vez mais prontos, cada vez construindo uma jornada mais consciente e chegando lá mais próximo do nosso alvo, que é se tornar cada vez uma pessoa melhor e mais consciente. Então sigam isso sempre que um sofrimento encontrar vocês, aceite, não questione o que aconteceu, sinta a dor, acolha, espere passar, olhe com outros olhos para aquela perspectiva, veja os pontos que você pode melhorar e aí sim você vai estar pronto para reconstruir, mudar, criar uma nova realidade e aí sim você vai conseguir trazer um fruto positivo desse sofrimento
logo ali na frente. Eu desejo que passe logo essa dor de vocês e saibam e sempre reconheçam que todo sofrimento pode sim trazer uma bênção no futuro. A gente só precisa acolher aquilo que a gente está sentindo e crescer com aquilo. Depois me contem aqui nos comentários se vocês já ressignificaram algum sofrimento, se vocês querem compartilhar algo aqui que foi um processo dolorido, mas que trouxe um fruto bom logo ali na frente. E eu desejo muita força para vocês passarem por esse processo, mas tenham fé que logo ali na frente vai vir algo positivo de toda essa dor, porque nenhuma dor é em vão. E nunca se esqueçam que a vida pode ser mais leve na essência. Um super beijo e até o próximo vídeo.